Gente, a guerra da Ucrânia completa 6 meses hoje, é o mesmo dia da independência do país. Em que pé está essa guerra? Quantas pessoas já morreram e foram mortas? A gente vai conversar agora com a nossa editora de internacional, Dela Cardoso, que nos dá o ar da graça nesse estúdio do Live CNN, para trazer esse panorama para a gente, Dela. E os números, mas são vidas, né? Quantas vidas a gente já perdeu ao longo desses 6 meses? Boa tarde. Boa tarde, Daniel e Marcela. Pois é, eu trouxe aqui uns números para a gente fazer um balanço desses 6 meses da guerra na Ucrânia. Se a gente puder colocar aqui na tela, a gente vai conseguir ver quantas pessoas morreram nesse conflito. Mais de 5.500 civis perderam a vida nesse conflito. Destas vítimas, esse é o número que foi atualizado hoje cedo pela Unicef, quase 1.000 crianças morreram nesse conflito. Isso é o número que a gente tem oficial, né, Dela? Exatamente. Porque para saber de fato quantas pessoas morreram é difícil, né? Porque Sim. tem guerra de versões também. Claro, né? a própria ONU admite que o número real de vítimas dessa guerra é muito maior que esse. Esse é o que eles conseguiram contabilizar nesse conflito. A gente também tem o número de combatentes dos dois lados que morreram nesses 6 meses de guerra. Na Ucrânia, segundo o governo ucraniano, 9.000 combatentes e, segundo uma estimativa da Aliança Militar OTAN, 15.000 russos morreram nessa guerra. O Pentágono fala que o número de combatentes russos feridos ou mortos nesse conflito já passa de 70.000. Esse é o número que os Estados Unidos consideram. Um outro número muito importante que chamou muita atenção nessa guerra foi o dos refugiados. Mais de 6.600.000 pessoas saíram da Ucrânia com medo e deixaram o país. A maioria desses refugiados foi para a Polônia, 1.200.000 pessoas, mas eles se espalharam por vários países da Europa, principalmente os países de fronteira. Até o Brasil recebeu gente, né? Exatamente. Brasil, Estados Unidos, ali mais longe também o Reino Unido. Alguns países se prontificaram a receber milhares de refugiados. Os Estados Unidos prometeram receber até 100.000 refugiados ucranianos. Então a gente viu toda uma mobilização no início desse conflito para acolher essas pessoas. É importante a gente dizer também que, além das pessoas que saíram da Ucrânia, muita gente ficou sem casa dentro do próprio território. A ONU fala em 10 milhões de pessoas deslocadas, ou seja, pessoas que moravam ali nas áreas onde estavam sendo bombardeadas e tiveram que ir embora para outras partes da Ucrânia. E Dela, quando a gente viu, né, o começo da guerra de fato acontecer, a gente imaginava, né, e torcia evidentemente para que ela acabasse o quanto antes. A gente está aqui falando de 6 meses de guerra e também imaginava-se logo no início que o exército russo poderia acabar, né? Tamanho poder também econômico que a Rússia tem sobre a Ucrânia. E que isso não aconteceu, né? Eles estão ali, os ucranianos resistem fortemente, né? Teve uma estagnação do avanço das tropas russas. Sim, né? teve, e agora a gente também tem uma resistência que a gente pode ver aqui também no nosso mapa. O que está de vermelho é aonde a Rússia conseguiu conquistar território. Aqui essas partes que estão riscadas é onde efetivamente a Rússia consolidou o poder ali de território na Ucrânia. A gente só lembra que Crimeia já tinha sido anexada em 2014. E o que acontece aqui, Marcela? Na prática, eles conseguiram fazer essa franja e tomaram boa parte do leste, que é uma região extremamente importante para a Ucrânia. O que a gente tem aqui? Polos científicos e industriais extremamente importantes, polos universitários muito relevantes para a Ucrânia, e é claro que aqui os portos. Então a Ucrânia tem essa dificuldade de escoar a sua produção. A gente pode destacar recentemente que eles conseguiram fazer um acordo com os russos para voltar a escoar a produção de grãos. A Ucrânia é extremamente relevante para o mundo na exportação de grãos, sendo o 5º maior exportador de trigo do mundo, mas perdeu sim uma porção muito relevante de território. Sobre resistência, muito rapidamente, o que eles têm feito aqui perto dessa cidade de Kherson, ali no litoral, eles têm conseguido, com armas modernas que foram dadas pelos aliados, incluindo os Estados Unidos, eles têm conseguido fazer frente e tentar recuar um pouco esse território, principalmente aqui embaixo. Mas é bem difícil, Marcela. Agora sim, né? A Rússia está bem longe do que eles tentaram. Tentaram conquistar Kiev e fracassaram completamente. Tinha a expectativa de fechar o acesso também ao Mar Negro ali. Agora, Dela, você falou bem dos grãos, lembrei também da questão do gás, que foi retomado parcialmente, o inverno se aproximando da Europa. Tem alguma perspectiva? Como estão as conversas para dar um ponto final nesse conflito?
Pois é, a questão do gás na Europa as perspectivas, não são das melhores, Daniel e Marcela. A Europa já se prepara para um inverno de escassez de gás. O que isso quer dizer? Que na prática as pessoas não vão conseguir aquecer as casas com a demanda que geralmente elas estão acostumadas. E isso também as empresas que precisam de energia para produzir. Então já se começou toda uma mega operação de racionamento na Europa para justamente economizar. A última informação que chega da Europa também é que a empresa estatal russa Gazprom vai fechar novamente o gasoduto Nord Stream 1 para manutenção, segundo o que diz a empresa, ou seja, cada vez mais uma escassez no fornecimento de gás aos europeus. Essa situação está ficando cada vez mais dramática e eles tentam, do lado de lá, como eu disse, várias estratégias para tentar se preparar para esse inverno que promete ser bem difícil. Tá certo, Odela, a gente acompanha com muita tristeza toda essa situação e torce para que tenha algum tipo de acordo quanto antes. Obrigada, viu, Odela? Boa tarde.